sozinho não estou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz, que Jesus venha nos abençoar. Mais um mês aí iniciando, né? Hoje é dia 1º de agosto de 2023 e para a honra e glória do Senhor, a cirurgia do meu pai deu certo. Hoje eu fui lá no CTI agora na parte da manhã e ele estava bem. De madrugada o Espírito Santo me acordou para ministrar a palavra que eu vou trazer aqui para vocês. Estava em oração e eu creio que em nome de Jesus muitas vitórias ainda nós vamos experimentar, vai ter provas, teremos provas, mas seremos aprovados para que o nome de Deus venha ser glorificado nessa terra. E eu só tenho a agradecer a todos os pastores, meus amigos, meus irmãos na fé que me ajudaram nesse momento de tanta batalha. Tá? Eu achei que eu estava sozinha no início da caminhada, eu me senti um pouco sozinha nas batalhas, mas Deus, quando ele quer revelar, ele faz igual Geazi, né? Ele vai lá e abre os olhos de Geazi e viu tanto de exército, tanto de anjos que estavam ao lado dele. E eu creio que eu tive anjos espirituais e anjos aqui na terra também. Pessoas que se levantaram para me ajudar, que eu sem palavras para agradecer, né? Pessoas que se dedicaram em oração, intercessão pela nossa família. Só agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, por todas as maravilhas e as misericórdias dele que ele está tendo com a minha família. Tá bom, queridos? Então vamos estar dando início. Hoje a palavra de Deus está lá em Números, no capítulo 35, no versículo 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Amém, queridos? O que acontece? Essa cidade aqui de refúgio eram os lugares dentro da terra de Canaã ali, que era separado para pessoas que cometessem algum crime. Vamos supor, a pessoa pegou e matou alguém sem querer, né? Foi um acidente de percurso, mas a pessoa morreu. Então, o sangue derramado daquela pessoa ali tinha direito do vingador de sangue. O que é esse vingador de sangue? Vingador de sangue era um parente mais próximo da pessoa ali que tinha o direito de vingar, fazer justiça pelo sangue derramado daquela pessoa. Porque no Antigo Testamento tinha uma questão aqui que era olho por olho, dente por dente. Né? As pessoas se diziam que podia vingar de acordo com o nível de maldade que a outra pessoa fez. Se a pessoa te arrancou um olho, você vai lá e arranca o outro olho dela. Era mais ou menos assim as regras que aconteciam naquela época. Então, esse vingador de sangue era um parente da vítima que iria fazer com o assassino a mesma coisa que fez com a vítima que ele matou. Então, quando Deus dá essa ordem de criar cidades do refúgio, o que acontece? Quando um homicida, sem intenção de matar, por mais que fosse sem intenção, mas ele tivesse cometido o crime, aí o que iria ser feito? Ele teria que ficar nessas cidades de refúgio, debaixo da segurança de um sacerdote, e ele só poderia voltar para casa, retornar para as suas atividades normais, depois que o sacerdote viesse a óbito. Então, era para isso que servia as cidades de refúgio. Mas acontece que Jesus, ele vem cumprir esse papel da cidade de refúgio. Ele é o sacerdote que derramou teu sangue por nós, que morreu por nós ali, para que se cumprisse todo esse vingador de sangue sobre todas as nossas maldades, sobre os nossos pecados, sobre tudo aquilo que nós fizemos de errado. Então Jesus hoje ele cumpre, ele é o nosso sacerdote que entregou a vida, que se sacrificou, e hoje nós temos refúgio nele. E com que tipo de refúgio? Tanto os homicidas intencionais ou sem intenção, todos nós podemos estar hoje abrigados debaixo dele. Como? Através do arrependimento genuíno. Porque se acontecer o arrependimento, mesmo você tendo cometido um pecado, algo grave, que tenha sido intencional ou sem intenção, hoje nós podemos chegar diante do Senhor. Arrepender não é remorso, é arrependimento. Você se arrepende daquele mal que você cometeu, daquela maldade, e Jesus ele vem com a nova oportunidade, uma nova chance de te restaurar. E é isso que o Espírito Santo quer para a gente nesse dia, né? Que a gente venha acolher debaixo das asas do Altíssimo, se esconder debaixo das asas do Altíssimo e se sentir protegido nesse lugar de refúgio, nesse lugar de secreto. É isso que o Espírito Santo quer de nós.
Salmo 91:4 está: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então, ele te cobrirá com as suas asas. Nós estaremos seguros debaixo da proteção de Deus através da verdade, porque ele é a verdade. Então, ele vai gerar em nós verdades do reino dele para que a gente se sinta protegido. E como eu falei ontem na questão do devocional, Davi estava ali para conquistar a terra de Canaã. E a terra de Canaã, ela estava invadida por inimigos, né, por povo pagão. E a terra de Jerusalém, que se chama Jerusalém porque o nome significa temor a Deus, estava sendo conquistado por um povo chamado Jebuseus, que não tinha temor nenhum a Deus, mas estava no lugar de temor a Deus. Então, Deus precisa expulsar esses inimigos daquela terra para que o nome dele venha a ser glorificado. E esse lugar de refúgio que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, que o Espírito Santo me mostrou, é o mesmo sentido. Para a gente conquistar Canaã, para a gente ter direito a acessar as verdades espirituais, nós vamos ter que mudar a nossa mentalidade de hoje. Porque a mentalidade do passado era: se cometesse algo, você iria sofrer as consequências do mesmo modo. E hoje, o que Jesus requer da igreja? Jesus requer de nós misericórdia. Jesus requer que a gente venha olhar as pessoas da mesma forma como ele olhou, porque a graça é um favor imerecido, nós não merecemos essa graça, todos nós somos pecadores e criminosos diante de Deus, porque todos nós temos as nossas imundícias, mas Deus ele vem, derrama essa graça e nós recebemos esse lugar de refúgio, esse refrigério na nossa alma. Só que agora a lei no Novo Testamento, ela vai exigir de nós também que a gente venha ter misericórdia dos nossos inimigos. Aí vamos estar lendo lá em Mateus 5:38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar tua vestimenta, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Amém, queridos? Então, a lei agora com Deus é outra. Os inimigos lá atrás, o que tinha aquele lugar de refúgio, que os que tivessem cometido crime, até crimes intencionais, seriam mortos por causa dos crimes, hoje aqui Deus ele derrama misericórdia dele sobre nós. E ele quer que a gente venha ter esse nível de misericórdia pelas pessoas que estão sofrendo, pelos aqueles que nos maltrataram, por aqueles que nos machucam. Porque o que acontece? As pessoas, quando elas nos machucam, quando elas nos ofendem, elas ficam com o rosto transformado. Eu não sei se você já viu, dá uma impressão que quando a gente está com ódio, a gente fica com a expressão de um cachorro com raiva. Quando a gente olha a face da pessoa, a pessoa com raiva, ela fica com o rosto deformado. E assim é no mundo espiritual, porque a nossa luta ali não é contra aquela pessoa diretamente, é o que está agindo nela para ela ter aqueles comportamentos. Então a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra legiões de demônios e potestades. Então quando a gente entra na intercessão e a gente vence essa batalha espiritual da carne, a gente começa a ganhar a pessoa no espírito. A pessoa começa a ficar mais calma e a gente pode ver a conversão da pessoa. Né? A gente pode ganhar uma pessoa para Cristo e na hora que você ganhar e ela estiver arrependida, estiver com o seu espiritual em ordem, você vai ver que ela fica com outro rosto. Na hora que você olhar para ela assim, você vai ter amor por ela de novo. Porque não é a pessoa, é a nossa luta, é a batalha espiritual para que a gente deixe de amar o próximo. É isso que Satanás veio fazer. Satanás veio jogar contenda, divisão, intriga, todo tipo de mal que provém dele. Então, o que Jesus requer da igreja hoje é que ela esteja acordada para essa obra, para ganhar o reino, para a gente entender que também nós éramos inimigos de Deus do mesmo jeito que nós temos inimigos físicos hoje. E ele quer que a gente conquiste, que a gente seja cheios do fruto do Espírito Santo dele, que é paz, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então vamos estar lendo lá em Gálatas 6 só para entrar em alguns detalhes. Gálatas 6,
o versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. No versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a lei que era de Moisés era dente por dente. Agora, a lei de Cristo é: amai os que vos perseguem, levai as cargas, tirai todo esse ódio, essa ira, essa raiva, esse desejo de sangue por sangue, porque Cristo, de uma vez por todas, ele cumpriu esse desejo do vingador de sangue ali. Ele cumpriu, então não tem mais sacrifício de sangue nem humano, nem de animais, não existe mais isso. Acabou, agora é uma vida nova. Então o que Jesus requer de nós é que a gente vá fazer a obra dele. Então, e qual será a obra? O que Jesus está nos chamando para alcançar essa Canaã, essa nova Jerusalém espiritual? Vamos ler lá em Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porás a ovelha à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos como estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, queridos, eu estava até conversando outro dia sobre essa questão de quando a gente vai no presídio visitar alguém que está preso, que cometeu algum crime, nós vamos ter que chegar lá, olhar essa pessoa com um olhar de misericórdia e graça que o Pai está olhando para ela. Não olhar ele como um criminoso, mas olhar como uma pessoa que tem o direito de se arrepender, seja qual o nível de crime que ele tenha cometido, que ele tenha direito ao arrependimento e ele tem direito de ser salvo. É isso que Jesus requer de nós. Mas para que a gente venha ter esse nível de entendimento espiritual, de conquista do reino, nós vamos ter que entender que Cristo ele se manifesta quando a gente se desdobra a ajudar outros em boas ações, seja visitar no hospital, num presídio, ajudar um estrangeiro, eu não sei qual vai ser a forma que Jesus vai requerer de você nesse dia, mas tudo que você fizer, quando você estiver dando assistência a qualquer ser humano, você está dando assistência ao próprio Deus, indiferente se você vai ser recompensado ou não aqui nessa terra, você vai receber o seu galardão das mãos do Senhor, é Ele que vai te aprovar, e você vai ser um obreiro aprovado diante dos olhos de Deus, e é isso que Jesus requer da igreja. Você quer conquistar Canaã? Você quer viver o reino espiritual? Então, meu filho, nós vamos ter que acessar os níveis espirituais que Jesus acessou para nós, os níveis espirituais que Jesus abriu a porta de Canaã, e a porta de Canaã, o reino de Deus, é servir uns aos outros em amor. Enquanto a gente não tiver esse nível de entendimento, nós vamos brigar na carne, na força da carne, e nós nunca vamos alcançar os lugares maiores em Deus, amém? Porque quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Essa é a lei, essa é a regra de Cristo, servir. Então Jesus ele requer isso da sua igreja, Jesus ele requer que a gente tenha mais amor um pelos outros, não interessa se é um parente seu que está precisando, se é tua mãe, se é uma pessoa até que te feriu, que está precisando da tua mão. Quando a gente fizer, a gente não está fazendo somente para aquela pessoa, porque a Bíblia fala que quando a gente ajuda um dos nossos inimigos, brasas vivas se amontoará sobre a cabeça dele. Então, meu filho, quando nós estamos fazendo, nós estamos levando a justiça de Deus sobre aquela pessoa, tá bom? A pessoa pode se arrepender ou não, isso aí vai ser ela que vai acertar as contas com Deus, mas nós estaremos seguros debaixo da proteção do Altíssimo. E é esse lugar lindo e maravilhoso que o Espírito Santo tem para nós nesse dia. Que Jesus venha abençoar vocês, tira toda a igreja do comodismo, da preguiça espiritual de servir uns aos outros. Amém?